Boa noite a todos os presentes e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar. 18 de maio de 2026, estamos realizando hoje, no prédio da Câmara Municipal de Indiaporã, a 8ª sessão ordinária do ano de 2026. Estando a mesa diretora composta e sob a presidência de William de Souza Brito, vice-presidente Cristina Aidar Arantes, primeiro secretário Alaerte Félix da Silva e segundo secretário Inácio José dos Santos Filho. Eu, William de Souza Brito, declaro aberta a sessão. Informo aos presentes que a sessão está sendo transmitida em tempo real através do Facebook e ficará também disponível no YouTube. Quero agradecer aqui a presença do professor Mário, seja sempre bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Solicito ao primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a verificação de presença dos senhores e senhoras vereadores. Alaerte Félix da Silva, presente. Cristina Aidar Arantes. Presente. Helen Cristina da Silva. Presente. Inácio José dos Santos Filho. Presente. Manuel Feliciano Rodrigues Neto. Presente. Marilu Carvalho Thiago. Presente. Silmar Ribas de Souza. Presente. Valdevino de Carvalho. Presente. William de Souza Brito. Presente. Todos estão presentes, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido a vereadora Helen Cristina da Silva para fazer a invocação a Deus. Convido todos que de pé a gente possa fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Não havendo cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre, iniciamos o expediente do dia. Solicito ao primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a leitura das atas das sessões anteriores. Senhor presidente, requeiro a dispensa de leitura das atas, considerando que todos os senhores vereadores já dispõem da cópia das mesmas, as quais permanecerão acessíveis para consulta no site da Câmara Municipal. O vereador Valdevino de Carvalho solicita a dispensa de leitura das atas. Está em votação o pedido de dispensa de leitura das atas. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 7ª sessão ordinária do ano de 2026, realizada no dia 4/5/2026. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovada por todos. Está em discussão a ata da 9ª e 10ª sessão extraordinária do ano de 2026, realizada respectivamente nos dias 6 e 7 de maio de 2026. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da sessão solene para outorga das insígnias 12 de maio e títulos de cidadão indiaporaense, realizada dia 12 de maio de 2026. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovada por todos. Informo aos presentes que as referidas atas ficarão disponíveis no site da Câmara de Indiaporã. Informo que o projeto de lei ordinária número 39/2026, de autoria do Executivo Municipal,
foi retirado de pauta em atendimento à solicitação recebida através do ofício número 053/2026. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a leitura do projeto de lei ordinária número 42/2026, de autoria do vereador William de Souza Brito. Projeto de Lei nº 42 de 2026 do Legislativo. Institui normas para a padronização, conservação e proteção das faixas de domínio das estradas rurais do município de Indiaporã, define parâmetros técnicos de segurança viária e dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas para a ocupação, o uso e a preservação das estradas rurais integrantes do sistema rodoviário municipal, visando garantir a segurança do tráfego, o escoamento da produção e a integridade do patrimônio público. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se, inciso 1, faixa de domínio, base física sobre a qual assenta a rodovia, constituída pela pista de rolamento, acostamentos, bueiros, valetas de drenagem e áreas laterais da segurança destinadas à visibilidade e futuras expansões. Inciso 2º. Pistas de rolamento, superfície destinada à circulação de veículos. Inciso 3º. Abaulamento, grade transversal, inclinação da pista do centro para as bordas para facilitar o escoamento de águas pluviais. Capítulo 2º. Da padronização técnica. Artigo 3º. As estradas rurais municipais observarão, conforme a sua classificação técnica, os seguintes parâmetros mínimos de largura para a faixa de domínio. Inciso 1. Estradas mestras vicinais principais, largura mínima de 15 metros. Inciso 2º. Estradas secundárias, largura mínima de 12 metros. Inciso 3º. Estradas de servidão, acessos, largura mínima de 8 metros. Artigo 4º. O leito das estradas rurais deverá possuir abaulamento transversal com declividade variando entre 3% e 5%, garantindo a condução das águas para o sistema de drenagem lateral. Artigo 5º. O raio de curva horizontal deverá ser projetado de forma a garantir o tráfego seguro de veículos de transporte escolar e de carga, bitrens e tremiões, observando-se o raio mínimo de 15 metros em terrenos acidentados e 30 metros em terrenos planos. Capítulo 3º. Da proteção contra cultivos e preservação. Artigo 6º. É estritamente proibido aos proprietários de terras lindeiras, arrendatários ou empresas detentoras de contratos de parceria agrícola, inciso 1, o avanço de cultivos de qualquer natureza, especialmente cana-de-açúcar, sobre a faixa de domínio estabelecida nesta lei. Inciso 2º, a obstrução, soterramento ou danificação de valeta, bueiros e demais dispositivos de drenagem pluvial. Inciso 3º, o plantio em distância inferior a 1,50 m do limite externo da faixa de domínio, a fim de garantir a visibilidade nas curvas e cruzamentos. Artigo 7º. O uso da faixa de domínio para manobra de maquinário agrícola ou carregamento de cana-de-açúcar é permitido, desde que não cause danos à estrutura da via ou aos dispositivos de drenagem, sob pena de reparação imediata pelo causador. Inciso 4º. Das sanções. Artigo 8º. O descumprimento das obrigações previstas nesta lei
sujeitará o infrator às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. Inciso 1º, notificação para reiterada imediata do cultivo invasor no prazo de 30 dias. Inciso 2º, multa de 10 UFM, unidade fiscal de município de Indiaporã por invasão ou dano. Inciso 3º, obrigação de custear a recomposição de drenagem ou do abaulamento original, caso danificados por atividades agrícolas. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. Revogam-se as disposições contrárias. Plenário José Batista Maldonado, 18 de maio de 2026. William de Souza Brito, vereador Republicanos. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a leitura do projeto de lei ordinária número 41/2026, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, requeiro a dispensa da leitura do projeto de lei ordinária número 41/2026, uma vez que todos os senhores vereadores já possuem cópia do referido documento, o qual continuará disponível para consulta no site oficial da Câmara. O vereador Silmar Ribas de Souza solicita dispensa de leitura do projeto de lei ordinária. Está em votação o pedido de dispensa de leitura do projeto. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Encaminho para as comissões emitirem pareceres projeto de lei ordinária número 41 e 42/2026. Solicito ao segundo secretário, Inácio José dos Santos Filho, a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto 19/2026. Parecer conjunto das comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação. Vistos, relatados e discutidos os autos do projeto de lei ordinária número 19 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o acréscimo da área de expansão urbana do município de Indiaporã, São Paulo, e da outras providências. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer: no que diz respeito aos aspectos financeiros que cumpre a Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei ordinária em comento encontra-se em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade deste respeitável e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa também que o projeto em questão não apresenta qualquer vício ou empecilho para ser deliberado nessa casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o referido projeto está em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade do plenário. Por esse motivo, não havendo impedimento para aprovação do referido projeto de lei ordinária, número 19 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, com base no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam-se as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação favoravelmente à aprovação do mesmo. Este é o parecer. Plenário José Batista Maldonado, 18 de maio de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Cristina Aidar Arantes, presidente. Alaerte Félix da Silva, relator. Silmar Ribas de Souza, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Alaerte Félix da Silva, presidente. Inácio José dos Santos Filho, relator. Valdevino de Carvalho, membro. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário, Alaerte Félix da Silva, a leitura das indicações números 53 a 58/2026
de autoria de vários vereadores. Indicação número 53 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal efetuar reparo na tampa do bueiro localizado na rua Faustino Moreira Gonçalves, esquina com a rua José Escapim. Justificativa. Após verificar a demanda apresentada pelos moradores das proximidades do referido bueiro, nota-se que o mesmo se encontra danificado, tornando seu local de acúmulo de folhas e sujeiras, pois a situação também compromete a adequada drenagem das águas pluviais, além de oferecer riscos de saúde pública, servindo como criadouro de mosquitos transmissor de dengue. William de Souza Brito, vereador. Indicação número 54 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal desenvolver um programa municipal de construção de calçadas em parceria com os munícipes, no qual o município disponibilize a mão de obra e o proprietário do imóvel forneça os materiais necessários para a execução das calçadas. Justificativa. Existem imóveis sem calçadas na cidade, situação que contribui para o acúmulo de sujeira nas vias públicas, dificulta a mobilidade urbana e compromete a acessibilidade, especialmente das pessoas com deficiência, idosos, crianças e demais pedestres. A implantação de um programa de parceria entre o Poder Executivo e os proprietários dos imóveis poderá ampliar significativamente a construção e a regularização das calçadas no município, promovendo mais segurança, acessibilidade, organização urbana e melhoria da qualidade de vida da população. William de Souza Brito, vereador, Republicanos. Indicação número 55 de 2026. O vereador abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal contratação de empresa especializada para refazer a sinalização de solo desgastada na Avenida 9 de Julho e executar a sinalização nas demais ruas do município, que ainda não possuem, e instalar placas com os nomes das ruas onde ainda não são identificadas. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo a prevenção de acidentes, melhoria de fluidez do tráfego e orientação adequada dos usuários das vias públicas. A sinalização de solo encontra-se desgastada em diversos pontos da Avenida 9 de Julho, principalmente nas vagas de estacionamento e demais marcações necessárias para garantir um trânsito mais seguro. Além disso, há ruas no município que ainda não contam com qualquer tipo de sinalização horizontal, como é o caso do residencial Aduí, bem como diversos locais que não possuem placas de identificação com os nomes das ruas. Alaerte Félix da Silva, vereador, Republicanos. Indicação número 56 de 2026. A vereadora abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal providenciar projeto de recreação e assistência aos alunos das escolas municipais após as aulas, período que compreende das 14 horas e 30 minutos às 17 horas. Justificativa. Esta providência se faz necessária, pois o município aderiu ao programa Escola de Tempo Integral, também para alunos do maternal, de 2 a 3 anos, dispensando a partir de então, às 14h30, sendo que antes eram dispensados às 17 horas. Outro motivo que prioriza a criação do projeto seria para evitar que crianças maiores fiquem sozinhas ou pelas ruas, enquanto seus pais trabalham, trazendo a eles mais tranquilidade e às crianças mais segurança. Vereadora Cristina de Ararantes, Partido Liberal. Indicação 57 de 2026. A vereadora abaixo assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma arquibancada no lado oposto ao estádio Querubino de Paula, em local que proporcione sombra aos torcedores durante o período da manhã.
Justificativa. Atualmente, os torcedores que frequentam o estádio Quirubino de Paula, especialmente durante os eventos esportivos realizados no período da manhã, utilizam a arquibancada existente, que fica exposta ao sol em determinados horários, dificultando a permanência do público no local. Portanto, reivindicam a construção de uma arquibancada no lado oposto ao campo, que permitirá acompanharem as partidas em um espaço com sombra no período da manhã, oferecendo mais bem-estar e incentivando a participação da população nos eventos esportivos do município. Marilu Carvalho Thiago, vereadora Podemos. Indicação número 58 de 2026. A vereadora abaixo-assinado solicita da chefe do Poder Executivo Municipal realizar eventos públicos nos dias em que houver jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, proporcionando um espaço adequado para que os torcedores possam se reunir e acompanhar as partidas. Justificativa. A realização de eventos públicos para a transmissão das partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo proporcionará um ambiente organizado e seguro, para que as famílias e torcedores possam se reunir, fortalecendo o espírito de união e a confraternização da população. Além disso, a iniciativa contribuirá para incentivar a participação popular, movimentar o comércio local e oferecer opções de entretenimento à comunidade. Vereadora Marilu Carvalho Thiago. Líder, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido para fazer uso da tribuna livre a vice-presidente desta casa, Cristina Aidar Arantes, e logo após o vereador William Brito. Senhor presidente, nobres colegas, os que nos assistem, gostaria de falar sobre a minha indicação. Essa indicação, dia 3 de fevereiro de 2025, eu já havia protocolado e foi enviado à nossa prefeita, porque é de extrema necessidade e urgência. Essa indicação, ela está sendo reiterada, né? Porque foi do ano passado. Ela propõe que se tenha um projeto para acolher as crianças, que seria de recreação, assistência, né? Até social para esses alunos, pós-aula, né? Após 2h30 da tarde até às 5 horas da tarde. Por quê? Tem pais que trabalham, não tem onde deixar os filhos, tem que trabalhar e não tem como pagar alguém para cuidar. Então, essas crianças, às vezes, ficam, sim, a cuidados de vizinhos, para as ruas, e estão sendo notificadas as famílias pelo Conselho Tutelar. Acontece que isso deve ser obrigação, não é favor, é obrigação do poder público. Por quê? A partir do momento que o poder público não favorece essas famílias com esse projeto, fica impossível do Conselho Tutelar cobrar dessas famílias que estejam com seus filhos. Como que, vamos dar um exemplo, um pedreiro, ele vai sair 2 horas do serviço para ficar com seus filhos. Não tem condições. Então, a gente reitera essa necessidade que seja de extrema urgência para que não prejudique famílias aí, através do que o Conselho Tutelar, cumprindo o seu dever, que a gente sabe, tenha que autuar famílias que depois o próprio poder público vai ter que resolver a situação, né? Então, a gente pede encarecidamente que não deixe passar novamente essa indicação sem um projeto. E lembrando que nós temos, de todos os vereadores, o projeto de férias, né, recreativas também,
para abrigar essas crianças. Não pude colocar hoje, porque já foi em 2026, logo no começo. Então, sob orientação, nós soubemos que só pode se tiver passado um ano. Então, mas eu volto a falar na tribuna, não só da necessidade diária desse projeto para as crianças da escola municipal, ao abrigar essas crianças nesses períodos. Eu acho, me desculpe a palavra, mas o poder público está negligenciando, muito obrigada, a essa questão que é tão fundamental. Muito obrigada e a gente aguarda uma resposta da nossa prefeita. Gostaria que a vice-presidente dessa casa ocupasse a cadeira da presidência para que eu pudesse fazer uso da tribuna. Senhora presidente, caros colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem. Venho hoje usar esta tribuna até a pedido não só de agora, mas de um sitiante aqui que me ligou, me mandou fotos e eu também fui ao local. Nada contra a empresa terceirizada de plantio de cana, usina, nada contra ninguém. Porã. As nossas estradas, não tem uma lei, é por isso que também aqui apresentei esse projeto e peço também o dia da votação o voto de cada um de vocês se acharem pertinente. É um absurdo. Estrada que era para estar no mínimo com 8 metros de largura, eu tive lá, tem 4 metros. Essa estrada que liga em Diaporã, Guarani, num trecho, a prefeitura tinha acabado de arrumar, cascalhado, tinha ficado perfeita a estrada. Eles foram lá, gradearam tudo, ficou com 4 metros. Você vai aqui para o Djalma ali, onde vai para os condomínios ali da Dona Ana, do Ribamar, o canavial, se passar 2 ônibus escolares, não tem cabimento, é um absurdo. Daqui a pouco eles estão plantando cana aqui na avenida, em Diaporã. Então eu acho que passou da hora, não tinha regulamentação, não tinha lei, conversei com a jurídica dessa casa, ela prontamente elaborou esse projeto e vai entrar em votação, deve ser uma próxima sessão. Então, acho que passou da hora. Nós não estamos aqui tentando atrapalhar a terceirizada, a empresa, seja lá quem quer que fosse. Mas eu acho que tem que ter o mínimo de respeito. Porque tem uma terceirizada que trabalha, que está aqui montada em Diaporã, qual agradecemos por estar aqui dando emprego. Mas eu acho que aqueles que têm a competência de olhar isso, que olhem com carinho. Porque está ficando complicado. Às vezes reclama da manutenção das estradas, a gente sabe, né? O Manuel, vários aqui sempre têm cobrado isso. É uma máquina que estraga, a outra também está na oficina em Votuporanga, então às vezes fica complicado. Aí quando arruma, vem a usina e bagunça tudo e está tudo certo. Então acho que passou da hora da gente regulamentar através de lei. E eu peço também que assim que se for aprovado esse projeto, que seja enviado cópias para a usina, para a terceirizada, para saber que em Diaporã tem lei e com certeza que foi aprovada por essa Câmara. Muito obrigado a todos. Ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei ordinária número 19/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o acréscimo da área de expansão urbana do município de Indiaporã e da outras providências. Empreendimentos cujas matrículas são números 82.408, 77.666 e 77.665, todas do cartório de registro de imóveis da comarca de Fernandópolis. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Nada mais a tratar na presente sessão. Encerro os trabalhos desta e informo que o áudio desta sessão ficará disponível no site da Câmara e o vídeo no Facebook e também no YouTube.
Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Agradeço a presença dos nobres vereadores, demais pessoas presentes, Gustavo Danatan Irerique, procuradora jurídica, Adriana Ushijima, agente legislativa, Cláudia Andrade, assistente legislativo, Edenilson Gil. Eu gostaria aqui, como eu estive na tribuna, né, eu gostaria de ressaltar aqui um pedacinho do projeto. Porque aqui esse projeto no final ressalta-se que a proposta não interfere na gestão administrativa do Executivo, mas estabelece parâmetros de proteção de bens públicos e limitações administrativas ao direito de propriedade em prol do interesse coletivo, competência plena deste Poder Legislativo. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.